Boa noite, olá para todos. Estamos aqui novamente com a segunda live do Espaço Potencializar, que infelizmente a semana passada não deu para que nós realizássemos, por motivos do tempo, que nós não comandamos, e então nós resolvemos transferir para o dia de hoje. Bom, hoje nós iremos conversar com vocês a respeito da linguagem e o seu desenvolvimento e sobre o que pode atrapalhar no desenvolvimento, na aprendizagem, no convívio social de uma criança ou de uma pessoa, esse desenvolvimento da linguagem e da fala. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês uma boa noite novamente para aqueles que estão entrando agora na live e dizer que nós somos do Espaço Potencializar. Esse espaço já vai fazer 3 anos que está aqui em Pelotas, e que aqui nós somos uma equipe multidisciplinar. Aqui não existe só a psicopedagoga Antônia Ferreira, que sou eu, para quem não me conhece. Temos psicólogas, temos neuropsicólogas, temos fonoaudióloga, que trabalha conosco aqui, que inclusive é a que vai estar conosco hoje à noite, conversando sobre esse aspecto da linguagem. E o nosso lema no Espaço Potencializar é: se uma criança não aprende do jeito que ensinamos, temos que ensiná-la do jeito que ela aprenda. Então, nós temos que buscar maneiras, nós temos que estar sempre nos atualizando, estudando, para que isso aconteça, para que nós consigamos levar uma criança à aprendizagem, a se desenvolver em todos os aspectos. Quando uma criança vem para o Espaço Potencializar, ela geralmente entra por uma dificuldade que ela tem, por uma busca com um dos profissionais. Mas aqui ela é acolhida por todas nós, porque nós fazemos sim estudos de caso. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Nós não apenas dividimos salas, nós dividimos conhecimento, nós entrelaçamos os nossos conhecimentos para que possamos traçar um melhor plano terapêutico para quem nos procura. Bom, falando em linguagem, o que nós temos? Nós sabemos que a comunicação, ela começa desde que a criança nasce. Esse desenvolvimento da linguagem, embora ela não fale, conectar por ali, para nós começarmos a conversar e para fazer esses esclarecimentos para você. Uma das coisas que nós sempre devemos considerar é que, para que nós saibamos o que é um desenvolvimento que não está tão bem assim, ou seja, um desenvolvimento que não está dentro dos parâmetros da normalidade, isso tudo baseado, sim, em estudos, em pesquisas, com conhecimento científico. Nós temos que saber o que está bom, o que é um bom desenvolvimento. Então, é isso que nós temos que priorizar sempre. O que está bom. Então, por isso o nome desse espaço se chama Potencializar. Porque quando a criança entra aqui no espaço, começa os atendimentos com uma das profissionais que aqui se encontram, nós temos que... Só um minutinho, estou chamando a Fernanda. Nós temos que ver o que ela traz de bom. E quando, isso eu já falei em um dos vídeos, quando a autoestima da criança já começa a se desenvolver e os pais percebem todo o potencial que ela tem. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo bem. Conseguimos finalmente fazer a nossa live. Verdade. Isso. Eu já conversei um pouco com as pessoas que estão aqui a respeito da linguagem, né? E toda essa função, que elas andam juntas, a linguagem e a fala. Certo. Mas que são diferentes as suas manifestações. Então, eu claro. gostaria que, como especialista na área, conversasse conosco a respeito disso, entre linguagem e fala. Tá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Né? A noite está um pouquinho fria, mas é bom para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, né?
A linguagem, bem rapidamente, para ficar mais fácil de compreender, a linguagem é a parte cognitiva, né? A linguagem é a nossa inteligência, as informações que a gente armazena, todo o nosso vocabulário, a nossa formação de frases, de verbos, predicados, adjetivos. E a fala, ela é mais motora. A fala é a coordenação dos órgãos no momento que a gente vai começar a produzir os sons das letras, porque a gente fala som e escreve letras, né? Então, assim, mais usualmente, informalmente, a linguagem é aonde nós armazenamos as informações que nós utilizamos para falar, né? Então, mais basicamente é isso. Isso, a linguagem pode ser verbal ou não verbal, que são os Perfeito. gestos, os choros dos bebês, as birras, as caras feias, os sustos, tudo isso. Até mesmo os tapas, né? Até mesmo os tapas, os empurrões, tudo isso é a parte da linguagem, da comunicação, né? Isso tudo é comunicação. Posso falar um pouquinho mais, assim, de como é que funciona a questão da linguagem, desenvolvimento? Posso falar um pouquinho mais? Tá, como é que funciona, tá? Até eu fiz um esqueminha para os pais aqui no computador, que depois eu posso enviar, a gente pode colocar na página, para falar um pouquinho mais de como é que funciona a linguagem, tá? Porque nós temos um padrão, uma espera em cada idade. Então, a linguagem ela vai se construindo conforme a criança vai desenvolvendo. O que acontece com esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento ele é amplo, ele é global. Pode apresentar atrasos, que depois a gente vai conversar sobre isso, né? Mas é um desenvolvimento que inclui a parte motora, que está inclusa no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, nesse desenvolvimento, a gente trabalha com toda a criança como ela um todo, né? Então, a gente sabe que ali o contato visual é importante, que a gente já tem ele entre 0 e 2 meses. De 3 a 6 meses, a gente espera que a criança procure o som, quando é chamada, quando ela chama o nome, quando ouve a voz da mãe, né? Então, quando ouve a voz da mãe ou alguma pessoa mais familiar, ela dá uma quietada. Ah, o bebê chorou. Calma, meu filho, é a voz da mãe. Dá uma seguradinha no choro, para poder ver qual é o movimento que vai acontecer, né? Dos 6 aos 9 meses, a gente espera que a criança já reaja ao nome. Então, chamou lá o fulaninho pelo nome, né? Meu filho, Ricardinho, por exemplo. A mãe já vai. Então, ele já identifica o nome, né? Então, quer dizer, a gente já começa a ver o desenvolvimento do entendimento e da linguagem já com poucos meses de vida. Não sei se tu vai me perguntar mais alguma coisa. Sim, não. Tá ótima a tua explicação. É isso mesmo, que a criança começa essas manifestações, então a linguagem já começa desde que ela nasce. No momento em que ela tem uma necessidade, por exemplo, uma fome, ela chora. Então, pode-se dizer, não, isto é linguagem. Só não é uma linguagem verbal, não é a fala. Perfeito. Mas vamos passar aqui, Fernanda, também, essas questões que tu falaste. Tem muitos pais que mandaram aqui pelo WhatsApp perguntas. O que é considerado a normalidade, quais são os parâmetros, né? Tipo assim, tu já falaste, nos primeiros meses, de 0 a 2 meses, aquela função. Existe também a confusão que os pais fazem, que a criança ri logo que nasce, né? Então, tá sorrindo. Então, assim, quais são os parâmetros dentro, que se sabe, da criança normalmente desenvolver a fala? Tá. Uma das coisas que eu... Vamos passar para os maiores, um pouquinho. Tá. Eu até fiz uma pesquisa, que eu achei bem interessante, para ser um pouco mais
dentro da realidade dos pais, né? Agora, antigamente não tinha, na minha época não tinha, que é a caderneta de saúde da criança. Antigamente era só o marco de desenvolvimento da criança, né? Não havia um passo a passo. Eu até fiz uma pesquisa e imprimi, e ali eles têm uma tabela que até isso ajuda os pais a depois procurar, se caso eu falar muito rápido ou for muito, muito básica, enfim. Ali tem, nessa caderneta de saúde, fala o desenvolvimento da criança passo a passo, do 0 até os 3 anos. E eu achei fantástico, por quê? Porque ali fala exatamente como é que vai se estimular o desenvolvimento da criança e com afeto. Então, por exemplo, do nascimento até os 2 meses de vida, né? A gente espera que quando a gente levantar a criança, né? Levante a criança faça o contato visual para que ela esteja reconhecendo, né? Então, isso é o esperado. Entre outras coisas, por exemplo, já estimular a criança. Tá frio, tá quente, meu filho. Ah, mas é bebê, Fernando não entende. É assim que a gente constrói a parte cognitiva da criança, conforme a gente vai mostrando as diferenças de temperatura, a fala, a gente vai armazenando informações juntamente com a sensibilidade e também a sensação que a criança tem experimentando cada situação que o pai e a mãe vão experimentando a elas, né? Então, de 0 a 2 anos, a gente espera que o quê? Que o pai estimule brincando, para cima, para baixo, que a criança faça esse contato, isso é esperado, tá? Depois essa caderneta que eu achei fantástica, de 2 a 4 meses, conversa, no momento que estiver conversando com a criança, para estimular, a criança tem que fixar esse olhar. Esse olhar tem que ser fixado, demonstrando que a criança está prestando atenção. Não quer dizer que ela compreende tudo o que está sendo dito, mas que ela está prestando atenção e está armazenando aquela informação, né? Que futuramente ela vai experienciar isso, quer dizer, ela vai colocar em uso, né? Então, a gente espera o quê? Que de 2 a 4 meses se consiga colocar uma criança de bruços e ela não cai, ela tenha uma mínima força, uma mínima tonicidade nos bracinhos para que ela consiga erguer a cabeça e sustentar o tronco, tá? Tô falando algumas coisas mínimas. Também de 2... Por exemplo, né, Fernanda, que é a primeira estimulação de toda a parte articulatória, né, os lábios, a língua, a bochecha, né, toda essa, que é muito interessante, né, que a criança precisa desse estímulo do mamar, né, essa movimentação. Até porque na amamentação, até foi importante esse gancho que tu deu, Antônia. Na amamentação, a gente tem um movimento chamado suckling, que a movimentação da língua, quando o bico do seio está bem posicionado na boca, ele faz um movimento de vai e vem. E é muito importante, porque esse movimento vai exercitando a língua para realizar outros movimentos futuros, sem dizer que trabalha a sucção, movimento da bochecha, trabalha o fechamento dos lábios, vedamento de lábios, trabalha também a força, né, da sucção intraoral. Então, a amamentação não é só um movimento, não é só um movimento muscular, não somente treina para a fala e a mastigação, a alimentação, mas também é o afeto e o contato da criança com a mãe, né? Que principalmente é o mais importante, que nesse momento a gente percebe se a criança está fazendo contato com a mãe, tendo aquele momento de afeto e de vínculo, né? Quando amamenta a criança e olha e a criança retorna. O aconchego, se gosta do aconchego, se gosta do toque. Gosta. Verdade. Nós estamos passando lá para a função também um pouco dos traços, né, que dá para perceber sobre o autismo. Primeiro passo é esse, né? É. Então, vamos lá. Depois disso, 6 meses, 7 meses, 8 meses? Vamos lá dos 4 aos 6, tá? Dos 4 aos 6 a gente já começa com a comidinha, né?
A comidinha é o quê? Pastosinha, liquidificada, até porque os dentes ainda muitas vezes não realizar a erupção, então ela é liquidificada. A gente até experimenta um pouco amassar, para quê? Porque esses já são alguns... a consistência da comida é importante para trabalhar a força e a harmonização da mastigação. Então, quando a gente coloca comidinha na boca, a criança vai realizar o movimento de mastigação. Então, nesse momento, a comida é um pouquinho pastosa, amassadinha, e depois ela vai, aos poucos, mudando a consistência conforme ocorre a erupção dos dentes. Nesse momento também, a criança já mostra se tem interesse ou não tem interesse. Algumas já realizam movimentos de balançar a cabeça. Não é o esperado, mas sabemos que nesse período e no momento que nós estamos, com a geração que nós estamos, algumas crianças já apresentam o poder de negar quando não querem receber algum alimento que não seja do seu agrado, né? Também, o que a gente pede? Estimular, porque a propriocepção é quando a criança sente o movimento do seu próprio corpo. Por exemplo, ela pode estar rolando sem entender, sem ter que ver que está rolando. Por exemplo, rolei, minha mãe me girou. Eu sei que eu estou rolando porque minha mãe girou a mim e disse, olha, Fernanda, gira. Mamãe está te girando, está te rodando. E isso é importante, ela saber o movimento que ela está realizando sem ter que ver esse movimento, né? Então é a propriocepção, assim como a boca. Começar a experimentar a alimentação e dizer, é gostoso. Olha o sabor do tomate, olha o sabor do pão, olha o sabor do feijão. Então, é importante começar a sentir o paladar, nomear esse paladar e a criança, ao experimentar, ela associar a comida ao prazer, ao gosto, para poder armazenar essa informação e ir utilizando esse vocabulário mais futuramente, né? Dos 6 aos 9 meses, tá? Isso tudo da caderneta. Eu até estou utilizando porque os pais de hoje, eles têm essa caderneta. E eu achei muito melhor utilizar essa linguagem, porque é uma linguagem que a Fono já utiliza um pouco mais técnica, tá, Antônia? Mas eu achei legal pincelar um pouco, porque são informações que eu já utilizo no meu dia a dia com os pais na hora da avaliação. As informações que nós passamos aqui são bem práticas, realmente. Isso. Exatamente. É uma linguagem bem prática, embora nós tenhamos uma linguagem técnica, mas nós temos que saber que nós não estamos conversando somente com profissionais. Claro, com toda certeza. Esclarecimento para os pais. Sim, então, claro. Usa essas formas coloquiais, né? Essa linguagem coloquial que nós estamos usando agora. Claro, até porque nessa caderneta os pais têm livre acesso e fica muito mais fácil até para eles procurarem e conseguirem identificar na hora que tiverem dúvidas. Por quê? Porque aqui mostra, ó, dos 6 aos 9 meses, eles já estão atentos aos pedidos. Eles já começam a pedir. Dá. Eles pedem. Dá, né? Dos 6 aos 9 meses, a gente já espera que a criança já esteja engatinhando. Então, nesse momento, ela está apresentando engatinhar aquele de bumbum, muitas vezes, né? Pode engatinhar tem uns que mexem as pernas, eles estão sentados no chão e mexem as pernas. Tem alguns que conseguem ficar levantados e se agarram no sofá, né, se movimentando, também é engatinhar, com apoio, mas também é. A percepção espacial, depois, quando estiverem lá na escola, na alfabetização, o engatinhar é primordial. E o engatinhar é muito importante para todo o desenvolvimento da criança, dentro dessa escala que nós temos, né, padronizada. Importante, gente, converse muito com o seu filho.
Nunca subestime seu filho, porque toda conversa que a gente tem com uma criança, a criança ela vai armazenando as informações para futuramente, e que não é um futuro muito distante, porque a criança desenvolve muito rápido, essa criança consiga utilizar todas as informações que ela recebeu dos pais. Então, a criança, ela aprende conforme o meio que ela está vivendo. Então, a estimulação é muito importante. Não somente os marcos, mas a estimulação é muito importante. Por exemplo, dos nove... Pode. Eu entro aqui, ó, que tem um ditado que diz assim, ó, quanto maior o tempo de tela, maior a dificuldade. Porque tablet, desenho, isso aqui, o pai pensa e a mãe poderão pensar que eles estão estimulando a criança. Não, estimular a criança é ele ouvir o pai falar, a mãe falar, a tia, a madrinha, a avó, perceber este movimento da boca, né? Claro. Então, eles enxergam muito bem. Então, as musiquinhas são muito boas, sim, mas como distração. Se nós formos pensar como estímulo, o estímulo maior é o pai, a mãe, é conversar com essa criança. E dar tempo para que ele também fale, né? Quando a gente fala com ele, dar tempo para que ele... Porque se nós ficarmos, tipo, o Antônio da vida, que só fala, e não deixar a criança falar, o estímulo não está sendo feito. Mais ou menos por aí? Muito bem. Eu vou pegar esse gancho. A gente vai falando um pouquinho de cada coisa. Isso vai variando até poder aproveitar o tempo. Como é que... As questões que os pais me mandaram pelo WhatsApp. Legal, então, legal. Inserindo ela na nossa conversa. Perfeito. Isso é muito válido, até porque é uma dúvida dos pais e a gente pode auxiliá-los, né? Tirando as dúvidas. Como é que funciona, tá? Como é que funciona? A questão do tablet e da televisão já aconteceu comigo, acontece muito comigo, né? Fernanda, por que é que ele não fala se ele canta a música? A gente tem que entender que a fala é espontânea. Se eu não tivesse hoje nada na minha cabeça, nada, eu não tivesse estudado, eu não tivesse o entendimento, a experiência que eu tenho, eu não teria nada para falar para vocês. Nada, para ti, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, eu não teria nada. Por quê? Porque eu tenho zero informação. Porque a fala, ela é espontânea. A fala, ela linka informações armazenadas e que tem a ver com o assunto que nós estamos abordando para ocorrer a fala, ocorrer o diálogo. A televisão, o desenho, a música é algo aprendido, é algo automático. Aquilo não varia, o assunto não varia. É algo que tu já vem pronto e tu só recebe aquela informação. Se tu deixar uma criança, eu utilizo muito o tablet, utilizo muito o computador, as músicas, mas o que eu faço? Eu sou incessante, eu não paro de falar. A criança está assistindo, mas olha aqui, aluna, que roupa a aluna está usando? Que cor a aluna está usando? Então, por mais que seja uma informação automática e dada à criança, ela está recebendo, ela não está raciocinando, ela não está armazenando nenhuma informação. Por mais que seja, eu sempre digo, e aí, que cor a aluna está usando? Isso aqui é uma calça ou é um shorts? Que cor é esse sapato? Isso aqui é um sapato ou um tênis? Então, eu vou interagindo com o desenho para aquela criança observar o desenho como um todo. Para que a criança compreenda o que está ocorrendo. O que a aluna está fazendo? Ela está brigando ou ela está brincando? Ela correu agora? Então, a criança tem que usar de forma funcional. Se ela não utilizar o tablet, o desenho, o notebook, a televisão, de forma funcional, ainda mais as nossas crianças que hoje em dia recebem tudo muito pronto, elas não terão a cognição, não terão armazenamento de vocabulário e de informações. Então, elas não terão o que dizer. Elas não terão vocabulário para poder montar. O vocabulário fica pronto. Com certeza, é um vocabulário pronto. Então, quer dizer, ela não tem como variar. Por exemplo, se eu tivesse decorado agora o que eu diria a ti, e tu fizesse essas intervenções me perguntando, acabou a live. Acabou a live.
Porque Queria se falar. Claro, porque estaria tudo quadradinho, redondinho, estaria tudo redondinho. No momento que tu me perguntou algo diferente do que eu estava esperando, já ia acabar. Então, quer dizer, a fala ela é espontânea, ela é construída no momento que o indivíduo está usando-a, utilizando-a. Nós temos que ter um locutor e um emissor. Nós temos que ter. Temos que ter sempre. Então, a gente dá o estímulo para a criança e aguarda. Mesmo que ela tenha a gagueira, que a gagueira também entra, né? Ou a ecolalia, que a ecolalia também entra. Acho até importante fazer um linkzinho e explicar que nem toda criança com ecolalia tem autismo. A ecolalia, ela existe no início da experimentação da fala. A ecolalia, ela faz parte do desenvolvimento da fala. Então, a ecolalia, ela é experimentada, assim como a gagueira. A gagueira, ela se torna fisiológica se caso começar a evoluir após os 4 anos. Se acredita que a gagueira até os 4 anos é esperada. Após isso, a gente tem que procurar um fonoaudiólogo para realizar um atendimento mais direcionado e utilizar técnicas com essa criança, esse indivíduo, para que consiga vencer as dificuldades motoras na hora de acessar as informações. Então, a gagueira e a ecolalia fazem parte do desenvolvimento da fala. Vamos continuar do desenvolvimento agora, que eu já puxei lá para outra função. Nós estávamos nos 6 meses, né? Agora a gente vai para os 9 meses a 1 ano, tá? Sim. Aqui diz, para a gente estimular uma criança. Agora começa uma fase muito importante, que é o brincar. O brincar, ele é tudo na vida de uma criança. Porque no brincar a gente descobre tudo que a criança sabe e o que ela não sabe. Então a gente começa a construir as informações com essa criança. Imitação, o pai bateu palma, ensina a criança a bater palma. Bate aqui. Pega aqui, coloca na mão. Então, a gente ensina ordem simples, a gente ensina imitação através da brincadeira, a gente ensina apontar, que é o início da comunicação, né? O apontar, ele é o primeiro passo para a comunicação. Então, na brincadeira, a gente já inicia aqui dos 9 meses a 1 ano a realizar todo esse tipo de atividade. Por exemplo, agora a gente começa, né? Brincadeira, cabeça, ombro, joelho e pé, reconhecendo as partes do corpo. A gente já começa no banho, a gente começa também a estimular. Então, nesse momento, a gente já está começando a mostrar para a criança quais são as partes do corpo, aumentando o vocabulário dela e já começa a perceber que ela já faz sons, né? Achou, ou faz show, ou ela faz bababá, mamamá, ela faz outros sons que envolvam a língua e o lábio. Então, ela brinca muito com o som, lá, 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 lá. Nessa idade, a gente já espera que a criança esteja fazendo alguns sons semelhantes a isso, tá? Agora, peguei aqui para eu não falar demais, peguei uma cola aqui para falar, se deixar eu fico falando. Esses são os primeiros sons que a criança faz, o má, o pá, o mã, porque é muito visível. Então, porque geralmente são... Porque a criança não pronuncia R, né? Não. Diz para o fulaninho, Joãozinho, diz rato. Aí o Joãozinho diz ato. Só que o R é lá atrás na língua. Ele não enxerga, ele não vê a movimentação. Então, ele copia o movimento que ele está vendo. Então, por isso se torna mais difícil. Então, nessa etapa, a criança não pronunciar o R, não pode ser... Não. O R, ele é um fonema complexo, tá? O R, ele é um fonema complexo. A gente adquire ele, o R, entre
palavras entre sílabas e o R no final, que é o vibrante, e o R entre consoantes, pra, crá, brá, no final. Lá perto dos 5 anos, tá? Porque a gente acredita que o quê? Até 5 anos a criança já deva ter adquirido todos os sons da fala. Então o R geralmente é o último som que a criança vai adquirir. Então, por esse motivo que eu digo, não, mas Fernanda, cada uma tem seu tempo. Não existe isso, gente. Por exemplo, uma criança que chegou com 24 meses no meu 28 meses no meu consultório, tá? 2 anos e 4, tá? Chegou lá no meu consultório. Não fala nada. Ela já tem, ela já não tem, tá? Não adquiriu o M, o B, o T, o D, o C, quer dizer M, P, D, T, K. Então, quer dizer, ela tem 5 fonemas já em atraso, sem dizer que no mínimo 50 palavras diferentes se espera que ela fale. Então, uma criança que não começa a reagir, a realizar brincadeiras com a boca já entre 6 e 9 meses, é uma criança que está com atraso. Então, nesses dos 18 aos 2 anos, espera-se vocabulário aproximado de 50 palavras. 50 palavras diferentes e que já esteja fazendo uma frase contendo 2 palavras, né? Eu quero. Eu quero, eu não quero, eu vou, vem aqui. Pode haver troca de som, pode haver omissão de som, mas a criança deve estar realizando esse tipo de organização da frase, contendo 2 palavras em que seja ela, o sujeito e o verbo. Então, a criança tem que estar realizando, mesmo que fale com alteração. Sim. E de 2 a 3 anos, o vocabulário amplia. Sim, o vocabulário amplia, porque na verdade nós sabemos que existem crianças que já estão, né, bem mais adiantadas na fala. Existem crianças que têm uma facilidade maior de brincar com as palavras e adquirir um vocabulário um pouco mais rico. Isso tem muito a ver com a troca da criança com o adulto, né? Nem sempre somente colocá-la na televisão vai ser atestado que essa criança vá conseguir realizar a fala de forma espontânea, porque ela precisa trocar. Ela precisa falar, ser ouvida e replicada. Então, tem que ter uma réplica, né? Tem que ter uma contra-pergunta, uma contra-resposta, para que essa criança consiga desenvolver. Então, entre 1 ano e meio e 2 anos, nós temos um boom, que é um boom que a criança está falando vários sons e geralmente não se esperaria que ela falasse, né? Mas essa criança está adquirindo um vocabulário muito rico e começando a dizer o que quer e o que não quer. Então ela já diz, eu quero água, né? Muitas falam perfeitamente bem, ou podem falar, eu quero água, o G, que é um fonema que se fala mais gutural, que é um fonema que se faz com a base, com o dorso da língua, tocando a úvula. Então, G, K, são fonemas que nós fazemos mais posteriormente, e são fonemas que essas crianças já realizam com 2 anos, tá? 2 anos e pouquinho, e eles já realizam. Então, eles conseguem falar o que desejam, mesmo com trocas. 3 a 4 anos... E voltando aqui nesses 2 e 3 anos, eles também já formulam pequenas histórias. Muito bem, isso mesmo. Muito bem. História. Muito bem, é isso mesmo. Eles já formam sentenças, né? Já formam sentenças mesmo com palavras ainda com omissão e trocas. Eles já formam sentenças, eles sabem o que é em cima, o que é embaixo, o que é fora e o que é dentro.
tudo isso através da brincadeira, né? Não é nada não é pedagogicamente, não é nada como se fosse uma sala de aula. Não, através do brinquedo, a gente ensina essa criança, ela vai começando a externar tudo aquilo que ela vai armazenando das brincadeiras e da vivência de fala com os seus pais, com as pessoas que fazem parte da sua vida. E ainda são admissíveis trocas nessa idade também. Com certeza, com toda certeza. Menos, mas ainda são admissíveis, né? Com certeza, com certeza. 4 a 5 anos, bom, aí temos o ápice. É. E aí vem a escola daqui a pouco. Isso, não, e vem o ápice de comportamento, vem o ápice de escolhas, vem um ápice de várias situações em que a criança já consegue fazer todo um planejamento, até mesmo de chantagem com os pais, de tamanha a esperteza e o acúmulo de informações que eles têm, né? Porque eles conseguem entender e interpretar as reações dos pais, né? Nesse momento, eles estão cheios de porquê. Por que é isso? Que são as instalações das regras, né? Dos limites, que são muito importantes. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que é desta forma, né? Então, quer dizer, dos 4 aos 5 anos, eles estão experienciando a fala, os limites, comportamento e também experienciando as aquisições que eles estão tendo, porque a partir dos 3 anos, eles têm um boom significativo de amadurecimento comunicativo, que é quando se começa a ter uma visão maior de como é que eles estão lidando com a construção frasal, com a construção da comunicação e a forma como eles estão conseguindo se relacionar com o mundo e com os amigos e com os pais, com todas as pessoas, né? Então, Fernanda, mais ou menos nós colocamos um parâmetro, né? Os parâmetros ditos dentro da normalidade, cientificamente, como eu já coloquei aqui. Então, aquela velha frase que diz assim, ó, ele entende tudo, daqui a pouco ele vai falar. Aí nós entramos na estimulação, né? O que acontece com a intervenção precoce, ou seja, os pais que ficam aguardando que o filho, que entende tudo, mas ainda não falou, vamos falar sobre a intervenção precoce, que é o título da nossa live, e qual a importância dessa intervenção. Porque intervenção, né, essa estimulação, você sabe que é feita, planejada para cada caso e por profissionais. Então, vamos explicar o que é essa intervenção precoce. Muitas pessoas também não sabem, ou se sabem, nós vamos esclarecer aqui e relembrar. Eu não te ouvi, desculpe. Falhou bem na hora, Antônia. Tá dando uma função. Conseguiu agora? Agora eu consegui, tá. Antes de entrar propriamente na estimulação precoce, na intervenção precoce, eu quero fazer sempre um alerta, que eu já tinha feito uma outra live que eu participei e eu vou fazer novamente. Pais, cuidadores, não existe essa questão de cada criança tem seu tempo. Não existe. O que é que existe? Existe um estudo realizado onde verificamos que cada criança ela tem um desenvolvimento esperado para adquirir um desenvolvimento necessário para chegar na parte da aprendizagem escolar e desenvolver. Se nós começarmos a atrapalhar, a esperar e a deixar essas crianças sem ter um apoio de estimulação, nós estamos deixando essas crianças sem conseguir compreender, entender e aprender tudo o que elas necessitam. Por isso que nós temos um padrão esperado para cada faixa etária, porque as crianças têm que atingir o esperado
para que elas consigam passar para a próxima etapa. Como eu disse, se a criança chega no consultório sem realizar nenhum movimento com a boca aos 3 anos, e ela já perdeu de conseguir falar o táxi, né? Táxi. Eu tenho crianças que não falam o T, que é o T, não falam X, que é o X ou CH, que não falam M, que é o M, que não falam N, que é o N, que não falam P, que é o P, e são sons que a gente já espera que eles tenham adquirido. Então, o que que acontece? A estimulação precoce, ela deve iniciar quando a gente já percebe que a criança não engatinhou até os 9 meses. Não engatinhou. Ah, mas ela vai engatinhar. Mas a que preço? Com qual dificuldade? Daqui a pouco ela adapta, daqui a pouco ela começa a ter uma marcha, uma movimentação de pés e de pernas descompensado e incoordenado. Daqui a pouco eu tenho pacientes que fazem o R na garganta, eu não consigo imitar. Ao invés de fazer o RA com a ponta da língua tocando o céu da boca e vibrando, eles fazem na garganta. E é incorreto. Por quê? Porque esse som do RA é somente 2 R's. É somente 2 R's. Então, quer dizer, eles estão utilizando sons diferentes. Sim. E, Fernanda, a importância da estimulação, só dando uma pausa aqui, agradecer a todos os comentários que estão colocando aqui na nossa live, ótimos esclarecimentos. As pessoas estão realmente gostando do que nós estamos falando. E assim, a importância dessa intervenção precoce antes da criança entrar na escola. Porque aí entra a minha parte da psicopedagogia, porque quando ele vai escrever, ele poderá escrever de acordo com como ele fala. Então, se com apoio na fala. Se ele não pronuncia o M, então o que que acontece? Quando na escrita dele vai acontecer. E aí isso aí vai cronificar, porque a gente sabe que tudo que tu pensa, que tu faz, que tu escreve, tu introjeta muito mais. Então as dificuldades de aprendizagem depois vão ser bem maiores lá na escola. Com certeza. Precoce? Bom, a estimulação, tá? A estimulação precoce, a intervenção precoce, ela é um termo utilizado que abrange várias áreas de estimulação, tá? Essas áreas, elas auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Então, por esse motivo que se realiza um acompanhamento e se realiza juntamente com esse acompanhamento, se planeja um tratamento multidisciplinar para todo paciente. Para todo paciente recém-nascido de risco ou que tem um déficit cognitivo. Então, todas as crianças que apresentam alguma alteração, seja ela cognitiva, patológica ou não, essas crianças entram em intervenção, estimulação precoce, para que elas alcancem o esperado para a idade delas. Claro, eu gosto de atentar aqui, que é muito importante, que isso foi um caso que eu recebi no consultório, né, Antônia? E achei espetacular. A mãezinha trouxe para mim uma criança de 9 meses que não engatinhava, ele não procurava o olhar, ele era apático e não realizava alguns movimentos. E a mãe disse, Fernanda, chegou no meu consultório para eu fazer uma avaliação com ela. Fernanda, ele é autista. Ele não me olha nos olhos, o olhar dele é parado, ele não tem movimentos, ele não engatinha. E eu disse, aí eu fiz a anamnese, que é a nossa entrevista inicial, perguntei algumas questões para a mãe, e a mãe me informou que essa criança nasceu com 36 semanas, né? 36 semanas são 4 semanas do esperado, que são 40. Então,
Fazendo a idade corrigida, porque essa criança é prematura, fazendo a idade corrigida dessa criança, então ao invés de 9, teria 8. Então, com 8 meses, ainda se esperava que essa criança olhasse e não olhasse, que essa criança reagisse ao nome e não reagisse. Então, ainda estava dentro do esperado para a idade corrigida. Então, a gente tem que se atentar a isso também, aos prematuros de risco e prematuros fora de risco, né? Que a idade corrigida é que vai nos auxiliar a saber o que a gente vai estimular nessa criança, o que a gente vai esperar e como devemos nos comportar com o tratamento dessa criança, né? Então eu quis fazer esse link porque foi primordial, porque agora essa criança está maravilhosa, desenvolvendo perfeitamente bem, uma criança linda. Então, nada de sustos. A gente tem que, por esse motivo que eu sempre digo, a gente tem que se atentar. É prematuro. Não tinha 9 meses, eram 8 meses, são 4 semanas a menos. 4 semanas é um mês. Então, quer dizer, não existia 9, existia 8. Então, a gente tem que acompanhar, sim, o padrão esperado para cada idade, o que se espera, para que a gente possa correr, estimular, fazer todo um planejamento, porque a intervenção ela tem como objetivo estabelecer, facilitar as posturas motoras, facilitar os movimentos, né? A aquisição sensório-motora, oral, sensório-motora e potencializar o desenvolvimento da criança. Então, quer dizer, a gente está fazendo uma estimulação visando as potencialidades daquela criança, porque a gente sabe que ela tem um atraso. E esse atraso, ele tem toda a possibilidade de ser alcançado, né, de ser superado, na verdade, e nós alcançarmos a idade cronológica da criança. Sim, o que ela realmente deverá estar fazendo com a idade que ela tem. Então, para isso, certeza, né, Fernanda, conversando aqui um pouquinho com as pessoas que estão ali, que são umas quantas pessoas conhecidas, nossas colegas estão aqui nos assistindo, que bom, né? Obrigada para todos vocês. E nós falarmos um pouquinho do nosso trabalho, dos estudos de caso claro, que nós fazemos aqui. Porque o que acontece? Toda essa estimulação, todo esse plano terapêutico que é feito, quando a criança, antes de te chamar, eu não sei se tu estavas assistindo, eu coloquei a respeito do nosso trabalho. Nós não só dividimos salas, nós trabalhamos com estudos de caso, nós estudamos essa equipe multidisciplinar. Isso eu realmente acredito que nós passamos a diferença. Com certeza. Nós entrelaçamos os nossos saberes, nós discutimos os casos e nós nos auxiliamos. Então, quem ganha com isso é a criança. Uma colega nossa, a Iron, colocou ali, o trabalho psicomotor é muito importante em qualquer etapa, principalmente para os prematuros. Verdade. O que é uma gravidez gemelar, qual é o problema que tem, que poderá ter, que nem todos, né? A prematuridade, o baixo peso. Então, são aspectos que lá na escola e os pais não sabem. Não. Quem tem que dar conta é quem está trabalhando especificamente nessas áreas. Que no caso, com certeza. Nós, todos os demais profissionais que estão por aí. É que nós tivemos, graças a Deus, né, o intuito de nos unirmos para trabalharmos juntas como equipe. E isso favorece. Eu também havia dito desde o início que as crianças que entram aqui no Espaço Potencializar, eles não são meus, não são teus, não são... Eles têm um profissional da referência, mas eles têm toda a nossa equipe por trás. Então, com certeza. Eu acredito assim, ó, é maravilhoso o trabalho e essa a relação que nós temos e com os próprios pais também. Verdade. Então, tá, eu gostaria de agradecer. Dizer também que essa tabela que tu viste, que tu tem aí, nós podemos colocar na página do Espaço Potencializar lá. Vamos! Coloca lá para os pais. Tá bem. Os pais se informar. Outra coisa também, né, Fernanda, é salientar que nós estamos, nessa época de pandemia, atendendo online. Todos os profissionais aqui do Espaço estão atendendo online.
então não precisa necessariamente ser só de Pelotas. Se alguém tiver alguma dúvida que esteja assistindo essa live ou assistir depois lá pelo IGVT, pode entrar em contato na página do Espaço Potencializar, tem todos os contatos, né? Claro. Para terem informações, orientações a respeito da sua dificuldade. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu também quero aproveitar para solicitar aos pais, né? Que eu acredito que seja muito importante. A parte do desenvolvimento da criança, ela envolve toda uma gama de desenvolvimento global, né? Psicológico, motor, cognitivo. Então a gente tem que se atentar a isso, não achar normal e realmente compreendo que nos dias de hoje, no momento que nós estamos passando, gera muita ansiedade e até mesmo um pouco de impaciência. E ter as crianças em casa gera muito mais demanda de tratamento, né, de cuidados. Mas que a gente reserve um período para brincar com o filho. Não deem somente brinquedos para que ele escolha como brincar. Recebo muitas crianças no consultório que têm à disposição N brinquedos, mas muitas vezes um brincar pobre, sem saber como utilizar, como dar função a esse brinquedo. Então eu peço aos pais, brinque com seu filho. Não precisa ser 1 hora, 30 minutos. Se estabelecer 10, 15, 20 minutos e for de qualidade, essa criança tem muito a ganhar. É um desenvolvimento ímpar que somente um pai e uma mãe pode ter com seu filho. Então brinque com seu filho, tenha um momento com ele, reserve um período, não dê brinquedos que não tenham a ver com a faixa etária, não deem somente jogos prontos, ensinem eles a raciocinar. É importante para estabelecer lógica, limites, eles entenderem o que é diferente, o que é igual, eles entenderem que existem informações diferentes das suas e respeitarem, não terem tanta intolerância em aceitar o diferente. Pense nos seus filhos, no trato com outras pessoas. Então, isso tudo é muito, muito, muito. Eu sei que é muito difícil, porque envolve várias situações. Mas se nós conseguirmos, em pequenos espaços, todos os dias, a gente consegue, sim, desenvolver e fazer com que essa criança evolua cada vez mais. E muitas vezes a fala, quando uma criança não tem nenhum comprometimento neurológico, ou até mesmo não tem freno no lingual, que é a língua presa, não tem nenhuma questão orgânica, ela só precisa do quê? De um pouco mais de apoio. Então, dar brinquedos nem sempre quer dizer que a criança está conseguindo brincar. Isso também tem que ser avaliado. Então, peço que avaliem com cuidado, com carinho e peçam ajuda quando for necessário. Sim, não precisa passar 2 horas brincando, é tal história. A qualidade não quer, quantidade não quer dizer qualidade. Tem uma aluna, ex-aluna minha aqui da Urcamp, agora minha colega, aluna da pedagogia, quando eu mencionava lá na Urcamp, falando que aconteceu exatamente isso com o filho dela, nasceu prematuro, com 35 semanas, né, e ficou hospitalizado. E, então, eu quero te dizer, Priscila, entra em contato, tem o meu WhatsApp, nós podemos conversar sobre isso, eu posso te encaminhar para a Fernanda também, se tu está precisando de mais algum esclarecimento. Mas que bom que tu está aqui. Claro. Muito obrigada. As alunas prestigiando também aqui. Eu queria também dizer, Fernanda, assim, que nós podemos conversar a respeito depois para tratar sobre os distúrbios específicos da linguagem, numa outra live, para não ficar muito comprida. Com certeza. São aqueles específicos, né? Tem também a dislexia, que é um mito a dislexia, é uma incógnita. A apraxia, eu gostaria que você me explicasse assim, porque os pais ouvem assim, ele tem dislexia, né? Bom, dislexia é muito, muito mais complexo. Eu tenho disléxicos aqui maravilhosos e quero dizer assim, que os pais são tudo. Essa rede que se forma entre o terapeuta, pais e escola é maravilhosa. O apoio dos pais, o engajamento dos pais, o esforço que os pais fazem para que seus filhos tenham atendimento é muito importante.
E os pais Verdade. seguirem as nossas orientações dentro das suas limitações, porque cada família é uma família, então a gente estrutura, né? Nós estruturamos o trabalho de acordo com as famílias também. E apraxia, Fernanda, esse termo que muita gente usa e eu já ouvi pessoas ouvirem esse termo errado. Mas tu é a profissional, então, apraxia. Que é Vou, justamente vou, o termo técnico do distúrbio vou motor. explicar da forma mais fácil possível. Apraxia de fala, tá? A apraxia seria o quê? A impossibilidade de realizar os movimentos da fala. Ou seja, é uma falta de controle motor que vem do cérebro, o cérebro não controla. Por exemplo, eu quero falar Antônia e sai. É bem isso. É incoordenado. Não tem controle sobre os movimentos da fala. Mas o item 1 de tudo, que eu sempre desconfio, que muitas vezes pode ser um transtorno, um distúrbio, uma alteração de movimentação, ou até mesmo de falta de estimulação de ensino, pode ser desvio fonético, desvio fonológico, enfim. Mas o principal, se a criança faz A, E, I, O, U, a gente desconfia que não seja apraxia de fala. Porque apraxia é um termo que deixa bem claro a seriedade da dificuldade motora que vem do cérebro, que a criança não consegue realizar. Então, a apraxia para algumas crianças é a impossibilidade de realizar. Eu tenho alguns casos que a criança compreende totalmente o que é dito, mas ele é incapaz de coordenar um simples movimento que é elevar a língua até o céu da boca. Então, por exemplo, eu peço, fulano, coloca para tia Fê a língua no céu da boca. Faço o movimento, dou o modelo. Mais de uma vez, não consegue. Eu faço a intervenção com uma espátula ou com uma luva no dedo. Eu elevo a língua até o céu da boca. Eu percebo que existe uma hipotonia, que existe uma incoordenação, porque aquela língua fica mexendo, aquela língua não consegue controlar. Então, não é somente elevar, é uma língua que perde o controle. Então, a apraxia é um termo realmente muito sério, um termo muito grave, mas que eu desconfio muito que não seja quando a criança consegue fazer esse movimento que é básico. As vogais, as vogais, elas são os sons mais fáceis que a gente consegue realizar, porque é somente movimentar os lábios, A, E, I, O, U. Então, se a criança consegue realizar, eu desconfio que não seja. Mas se a criança não consegue realizar os movimentos das vogais, realmente eu acredito que já seja práxico. E aí a gente entra em uma avaliação bem mais minuciosa e depois um atendimento onde a gente trabalha com multigestos, que eu acho que é fundamental para ensinar como faz o movimento de fechamento de boca, como faz o movimento do A, do V. Então, quer dizer, é um método muito interessante, não somente utilizando o prompt, que é uma outra metodologia que a Fono também utiliza, né? Então, primordialmente, faça um teste com seu filho. Se seu filho realmente apresenta dificuldade de A, E, I, O, U, que parece uma coisa boba, mas se ele não consegue realizar esse movimento, leva numa fono. Vamos realizar essa avaliação, porque com certeza existe a possibilidade de ser apráxico, existe a possibilidade de ter uma dificuldade de controle motor muito grande para que ele consiga realizar os movimentos necessários para poder produzir os sons da fala. Então vamos ter que encerrar por aqui, porque daqui a pouco já faz 1 hora que nós estamos, né? Nós nos programamos para 30 a 35 minutos, nós sempre nos estendemos mais. Então, assim, ó, o que nós deixamos para os pais? Sentiu que o seu filho não está com o desenvolvimento de acordo,
que nós vamos colocar, disponibilizar nas nossas páginas lá, vocês podem buscar no Facebook, tem a página